Muito bom dia, meus ressuscitadinhos. Bom domingo de Páscoa para vocês. Vocês façam o favor de aproveitar e de se lambuzar com os ovos de chocolate. Nem 20 segundos de vídeo, já insultei muita gente e de forma muito chula. Meu povo, desculpa aí qualquer coisa. Vamos lá para falar de Atlético 2, Cruzeiro 2. Eu assisti esse jogo enquanto assisti o Barcelona no Estádio Olímpico de Montjuic. Levei o tablet e coloquei lá o Premiere para assistir. E depois, chegando em casa, nesse domingo de manhã principalmente, vi um compacto mais estendido. Vocês sabem muito bem, quem já me acompanha aqui, eu não gosto de analisar jogo por melhores momentos. Os atacantes sempre são bons, os defensores sempre são ruins, porque são melhores momentos, então são ações agudas. Então assisti bastante, também vi algumas análises estatísticas do jogo. Me surpreendeu bastante o Cruzeiro com 3 zagueiros, o Atlético com uma mudança de treinador e a chegada do Milito, que pelo que eu vi, costuma trabalhar assim, né? Já esperava que o Cruzeiro tenha mudado a sua forma de jogar, que está tentando se consolidar para se adaptar ao rival, me chamou mais atenção. Parece que realmente deu muito mal no primeiro tempo e melhorou no segundo, ainda com 3 zagueiros, né? Então acho que não dá para culpar a escolha do Nicolas Larcamón por 3 zagueiros como o motivo do Cruzeiro ter ido tão mal e depois ter ido tão bem. Até porque o Atlético também foi muito bem e depois foi muito mal. Acho que é um jogo muito igualado, de sensações que cada um vai ter a sua. Quem merecia ganhar, quem sai com mais sensação de vitória, quem sai com mais sensação de derrota. Eu acho que o futebol, às vezes, a gente fica muito preso e nós, comentaristas e tal, tentamos analisar muito sobre esse ponto de vista da tática, da estratégia, e eu acho que tudo isso sim faz muita diferença no jogo, mas tem muitos fatores numa partida de futebol que também fazem a diferença. Por exemplo, um gol. Eu acho que um gol muda muito a história de um jogo e o comportamento de um jogo. E eu, depois de tudo que eu vi desse clássico da final do Campeonato Mineiro, eu tenho essa sensação muito sobre o jogo de ontem, tá? Acho que o gol do Fux, que é um gol meio acidental, o gol do Cruzeiro é muito mais acidental, tá? O gol do Cruzeiro é quase que 100% acidental. O gol do Fux é um gol acidental porque não existe uma jogada planejada no Atlético de um rebote, você lançar a bola para a ponta esquerda para um zagueiro que nunca fez um gol, que ele vai driblar 2 jogadores e bater por baixo do goleiro. Acho que o Rafael Cabral deveria ter feito mais, aquela bola não pode passar ali. Mas é um gol acidental nesse sentido, não é um gol de uma jogada que você planeja, né? É uma situação de jogo que acaba saindo gol. Sai aquele gol e eu acho que isso muda a cara do jogo. A estratégia que talvez o Nicolas Larcamón tenha pensado com 3 zagueiros talvez fosse ótima, como a gente viu que no segundo tempo foi muito bem. Mas eu acho que depois disso entra muita dúvida no Cruzeiro. Se sobe para marcar, se espera, não conseguiu ter volume de jogo, acho que faltou ao Cruzeiro posses de bolas longas. E o Atlético soube aproveitar muito bem, eu acho que uma descoordenação dos 3 zagueiros do Cruzeiro no primeiro tempo. Porque esperava o Cruzeiro ir, se fechava bem, e bolas longas. Com Hulk e Paulinho muito móveis, com 2 jogadores fortes, eles atacavam o zagueiro central do Cruzeiro na primeira bola, né? A bola era para um atacante centralizado, e isso fazia com que a segunda bola tirasse a sobra da defesa do Cruzeiro, porque o normal é que cada zagueiro lateral marque um atacante e o zagueiro central fique na sobra, né? Para cobrir bem os espaços. O Atlético fixava um atacante em cima do zagueiro central do Cruzeiro, e isso fazia com que o outro estivesse sempre rodando e com liberdade. Assim sai o gol do Hulk, assim o Paulinho quase faz o 3-0, e eu acho que teve um lance, por exemplo, que para mim não é pênalti, mas que também é rondando a área, que tem um desarme com depois um choque em cima do Hulk no primeiro tempo. Assim o Atlético é bem superior ao Cruzeiro no primeiro tempo, poderia ter matado a decisão do Campeonato Mineiro ali. Eu falei isso no vídeo do Barcelona, que eu falei ontem do Barcelona Las Palmas. Um jogo de futebol é um bicho e você tem que matar esse bicho o quanto antes. O Atlético não matou, não aproveitou e no segundo tempo o Cruzeiro cresceu. Acho que o Cruzeiro fez um esquema que fechava muito o meio, impediu o Atlético de circular por dentro, tanto que assim, as circulações do Atlético por dentro não foram boas. Eu estava vendo estatísticas, o Igor Gomes, nos 55 minutos que ele teve em campo, ele só tocou na bola 20 vezes. O Hulk, por exemplo, que ficou em campo 90, é um atacante, então ele participa, o normal é que participe menos do jogo do que o meio-campista, né, que percorre uma área de gramado maior. O Hulk tocou na bola quase 60, foram 58. Se você pega o Zaratio, se você pega o Batalha, mapa de calor, toques na bola, foram muito mais do que o Igor Gomes, que era o cara para dar o ritmo, só que o Atlético não teve assim tanto ritmo de circulação de bola. Ou abria o campo para jogar pelos lados, com Saravia e com o Arana, ou era esperar o Cruzeiro, bola longa, esperar o Cruzeiro, bola longa.
E como acho que o Cruzeiro circulou mal a bola no primeiro tempo, se congestionou muito por dentro, tinha roubada e tinha bola longa para os atacantes do Atlético. Podia ter matado, não matou. Segundo tempo, acho que a entrada do Zé Ivaldo no lugar do Vidalba dá ao Cruzeiro uma saída de bola mais limpa pelo lado esquerdo, melhor, mais habituado a fazer isso. E eu acho que especialmente a postura, acho que acertou o posicionamento do Cruzeiro para marcar mais à frente, para impedir essa bola longa do Atlético. Então já não tinha o volume de jogo do primeiro tempo, de sempre a bola longa funcionar, de sempre empurrar o Cruzeiro para trás, de sempre a sensação de perigo, de sempre a paranoia na defesa do Cruzeiro. Será que vem mais um gol? Será que vem mais um gol? Então ficou mais controlado, parou de entrar água no barco, com uma melhor saída, o Cruzeiro tinha mais volume no campo de ataque. E com uma melhor pressão, o Atlético tinha uma pior saída do campo de defesa. Assim sai o gol do Cruzeiro, que esse sim é extremamente acidental. O Matheus Pereira, que foi talvez o melhor jogador do Cruzeiro em campo, ele e o João Marcelo, foi mal nos lances decisivos, né? Assim, é um lance que ele domina mal a bola. O Gemerson, coitado, não tem nenhuma culpa. Eu imagino que noite deve ter tido o Gemerson na hora que ele chegou em casa, porque no clássico da temporada passada, que eu acho que se o Atlético vence, rebaixa o Cruzeiro, tá? Tinha muito campeonato pela frente, mas o golpe moral para mim seria definitivo. O clássico da temporada passada e agora um gol que a bola bate nele, ele é o menos culpado de tudo nesse gol. Imagino como que ele deve ter voltado para casa, porque deu vida ao Cruzeiro. Se os minutos fossem passando e o Cruzeiro não marcasse, a chance de desorganizar de novo esse volume que o Cruzeiro começou a ter no início do segundo tempo poderia fazer o Atlético até marcar o terceiro gol. Enfim, acidental, a bola toca nele. Depois, e aí eu acho que aqui começa a gente a ver como o gol faz a diferença. Eu acho que o gol do Fuchs no primeiro tempo mudou a partida para que o Atlético tivesse, como dizem na Inglaterra, o momentum, né, do jogo, tivesse o momento da partida e sentisse, fosse para o 2-0 e poderia ter feito mais gols no primeiro tempo. No segundo tempo, com a mudança de postura do Cruzeiro, o Atlético perde essas sensações. O gol acidental do Cruzeiro, muito mais que o gol do Galo, dá sensações ao Cruzeiro. E aqui as coisas começam a se espelhar, assim como as formações táticas estavam espelhadas, as situações começam a se espelhar. A bola que o Matheus Pereira tem do 2-2 é quase idêntica ao do Hulk. A diferença é que o Hulk foi lá e guardou, o Matheus leva a bola para o pé direito, que não é o bom, duvida um pouco, e aí o Gemerson, é bom se dar um mérito também para esse ser humano que não deve ter tido uma noite fácil, se recupera muito bem, muito rápido e faz o corte na bola para evitar o 2-2 do Cruzeiro. Mas acho que foi um aviso muito claro de que o Cruzeiro conseguia atrair o Atlético, não gerar sensações de perigo, praticamente não gerou nada o Atlético no segundo tempo, e sair com velocidade, usar o corredor esquerdo e o Matheus Pereira se aproveitar de enfiadas de bola, enfim, para chegar à frente. Demorou a sair o empate do Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro é um time que ataca muito pelo lado e entra pouca gente na área. Só o Dineno, que não é um jogador corpulento, acho que para fazer tanto pivô, para brigar com o zagueiro sozinho, ser meio que um ganha-vidas ali. E ainda perde uma cabeçada num lance já nos acréscimos do segundo tempo e poucos segundos depois, né? Assim, 1 minuto e meio, 1 minuto e 40 depois, tem uma cabeçada livre que o Atlético não pode permitir, cara. Você não pode estar ganhando um jogo nos acréscimos do segundo tempo, com o adversário tendo um jogador em posição de finalizar. Eu acho que tinha mais gente dentro da área do Galo, mas assim, completamente em zonas mortas. Você tem um cara para tomar conta. Essa bola vai para ele. Não pode deixar o jogador completamente livre. O cruzamento do João Marcelo é maravilhoso, mas não pode deixar o cara livre para cabecear. O primeiro gol que perde o Dineno, minutos antes, ele estava mais ou menos pressionado pela defesa do Galo. O segundo, não pode deixar o cara livre ali. Não pode. É uma jogada controlada, não é uma jogada que vem de surpresa, não é um rebote. Ele não pode estar tão livre para finalizar como esteve. Faz o 2-2 do Cruzeiro, a sensação que eu tenho é que se tivesse um pouco mais de tempo, o Cruzeiro viraria o jogo, porque o Atlético se esfumaçou no segundo tempo, à medida que os minutos iam passando e andando, a sensação que o Cruzeiro ia crescendo, ia se sentindo confortável, e aí por isso que eu acho que a gente às vezes vai muito na tática, e certamente tem coisas táticas que me escapam nesse jogo, porque eu não consegui ver 90 minutos, e até porque eu não acompanhei tanto assim das equipes do Campeonato Estadual. O Galo é um novo time sem o Filipão, e o Cruzeiro eu não tive tempo para acompanhar tanto no Campeonato Estadual, vi os 2 clássicos apenas. Mas eu acho que a gente talvez fique muito preso na tática e o mental manda muito. O mental do Atlético no primeiro tempo, após o primeiro gol, fez com que o Cruzeiro tivesse muitas dúvidas e que o Galo soubesse aproveitar. No segundo tempo, o gol acidental do Cruzeiro fez com que o Galo tivesse dúvidas e o Cruzeiro crescesse e empatasse o jogo e quase ainda poderia ter virado. Acho que se tivesse mais tempo, teria boas chances de virar a partida. No final das contas, se a gente for pensar,
quem é que sai mais feliz? Para mim é o Cruzeiro, tá? E assim, quem é que sai mais decepcionado? Para mim é o Cruzeiro, porque quem de fato teve a vitória na mão foi o Atlético, que em casa faz um 2-0 com 20 minutos de partida e que deixa isso escapar. Deixa escapar na frente da sua torcida, deixa escapar em sensações e que vai deixando a coisa aí escapando. Então, e estava vencendo até os acréscimos do segundo tempo. Então, acho que o Atlético sai com uma sensação pior, de que poderia ter sido melhor, sabe, o Atlético. E o Cruzeiro, acho que o cruzeirense talvez tenha essa sensação de que também poderia ter sido melhor, porque tem um gol perdido pelo Matheus Pereira, tem um gol perdido pelo Dineno, se tivesse mais minutos poderia ter ido mais longe, então talvez o cruzeirense pensa, pô, dava até para ter ganhado. Mas eu acho que quem dava para ter ganhado mesmo era o Galo, porque estava ganhando até o finalzinho. Confronto anulado, né? No final das contas, 2-2, confronto anulado. O jogo vai para o Mineirão com o Cruzeiro pela vantagem do empate. Eu valorizo mais o gol do Dineno por ser um gol a mais para o Cruzeiro. Eu acho que a vantagem do empate é um valor simplesmente simbólico, é contar gols. E o Cruzeiro ali recuperou um gol. Então, se sai um 2-1 e ia precisar de um gol a mais, sabe? Assim, eu não vejo o empate como uma coisa... O Cruzeiro tem 2 resultados a seu favor. Não, acho que o Cruzeiro tem o 0 gols a seu favor, simplesmente. Não sei se eu consegui me explicar, mas o perder ou não perder este jogo, ele tem simplesmente, na prática, a diferença de um gol. Talvez um fator mental de não perder, mais uma vez, e no campo do Galo, não perder, o poder de reação, isso para mim talvez tenha mais valor. Mas achei bastante igualado dentro das suas desigualdades. Primeiro tempo completamente do Atlético, acho que muito influenciado por um gol muito cedo e um gol meio... saiu uma situação de jogo. Um segundo tempo bastante melhor do Cruzeiro, também proporcionado por um gol relativamente cedo, né? 9 minutos já não é tão cedo assim, acho que o gol foi aos 9, né? O gol do Gemerson, e que também deu ao Cruzeiro a força. Foram o famoso jogo de 2 tempos muito distintos, com sensações completamente diferentes, e que eu não consigo fazer, pode ser completamente uma incapacidade minha, mas eu não consigo fazer uma super interpretação de problemas táticos do Cruzeiro que foram consertados no segundo tempo, de uma grande culpa do Nicolas Larcamón no primeiro tempo e de um grande mérito dele no segundo para fazer o jogo mudar tanto. Até acredito que se o Cruzeiro tivesse jogado no famoso 4-2-3-1 de sempre, que teria se sentido mais confortável dentro de campo, não começou confortável e foi depois. Talvez pensando nos ajustes que foram feitos no intervalo, mas assim, o time que tomou 0-2 no primeiro tempo, reagiu 2-2 no segundo, com a mesma formação tática, né? Mudou uma peça e mudou a postura dos jogadores, mas a formação tática era a mesma. Foi marcar mais à frente, recuperou bolas, fez um gol, ajudou a mudar o momento. E quanto ao Galo, cara, desculpe aqui o atleticano que está assistindo e que eu tô falando muito mais do lado do Cruzeiro, é porque eu sinceramente tenho muito pouco a falar do Atlético, porque é um novo tudo, né? É um novo tudo. O Atlético que sai de Kudê para Filipão para Gabriel Milito, é você ter um restaurante japonês que faz churrasco e faz pizza, assim, sabe? É um time feito de Lego, que você tem uma peça amarela que não encaixa, uma vermelha, é meio que um monstrengo, assim. Acho que é um planejamento esportivo muito ruim do Atlético, que ainda é salvo porque o Hulk tira os seus coelhos da cartola, porque ele é excelente, porque ele é... Pô, se o Hulk não tivesse no Atlético, esses últimos anos não teriam sido tão bons. Ele tira os coelhos da cartola, ele tira o time do mato muitas vezes. Esse time pode evoluir com o Milito, mas foram 2 ou 3 dias de trabalho, não, né? Acho que foi uma semana de trabalho mais ou menos que o Milito teve para arrumar o time, então eu ainda tenho muito pouco a analisar do Atlético. Eu pretendo, durante o Campeonato Brasileiro, falar dos jogos que eu conseguir ver, assim como eu fazia na temporada passada, no Café com Beckler, segunda-feira eu falo dos jogos que eu assisti no final de semana. Então talvez eu tenha mais coisas para falar do Atlético. Do Cruzeiro, como eu acompanhei já a temporada passada inteira, no projeto do Cruzeiro Visto de Fora. E essa temporada eu já tinha visto 2 jogos, o que é o dobro do que eu vi do Atlético, porque eu vi o Atlético e o Cruzeiro simplesmente, e é um contexto totalmente diferente para o Galo. Eu tenho mais a falar do Cruzeiro e acho que eu consigo fazer um pouco mais de ligações com o que esse time talvez queira ser, o que fez e onde queria chegar, do que o Atlético, que eu ainda tenho muitas dúvidas do que quer ser, o que pode ser, por essa incoerência completa de mudanças de trabalho, de treinador durante a temporada, estilo de jogo, que a gente tem que ver se vai dar certo. Que se segura pela individualidade do Hulk, do Paulinho, do Arana, de bons jogadores que tem o Galo, mas aqui vamos ver que coletivamente esse time pode melhorar muito e brigar lá em cima com o Flamengo, Palmeiras, esses times que a gente imagina que vai brigar. Cruzeiro não. Cruzeiro
fazer um Campeonato Brasileiro para se segurar mais uma vez. Me desculpe, cruzeirense, a expectativa tem que ser se segurar mais uma vez, porque a gente está vendo o nível de investimento essa temporada ainda é bastante discreto, ainda tem muito fantasma de temporadas passadas, então é se estabilizar. É que pare de entrar água dentro do barco do Cruzeiro ainda. Quem acompanha o Cruzeiro visto de fora, eu falei isso o ano passado inteiro, e vocês me desculpem, eu falarei isso esse ano inteiro de novo. O Cruzeiro tem que ficar uns 2, 3 anos na primeira divisão, acalmar, e aí depois voltar a ser Cruzeiro. O Atlético tem que ter mais coerência esportiva para voltar a brigar como fez anos atrás. É isso, meu povo. Bom domingo para vocês. Agora sem ser tão idiota como eu fui nos primeiros segundos. Bom domingo, vai aproveitar a Páscoa de vocês. Quem for mais religioso, ter o seu momento de fé e de reflexão. E se não, pelo menos aproveita o domingo em família, aproveita um bom domingo por aí. Beijo, gente. Até amanhã. Segunda-feira eu volto com Café com Beckler. Se você chegou até aqui e caiu de paraquedas, não conhecia os meus conteúdos sobre futebol, se inscreve aí. Toda segunda-feira eu falo dos jogos que eu assisti, falo bastante de futebol internacional e alguma coisinha de futebol brasileiro. Valeu, gente!